Muito bem, amados irmãos, esse é o 8º domingo em que nós não podemos nos reunir coletivamente. Já se vão aí 2 meses, né? Hoje é o dia 10 e nós estamos desde o dia 18 de março sem conseguir nos reunir coletivamente. Hoje é um domingo muito especial, Dia das Mães. Você que é mamãe, nossos parabéns. Que os seus filhos possam ser mais filhos do Senhor do que seus filhos. Que você possa não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas também falar dos seus filhos para Deus. Use a sua maternidade como um exercício da graça, do dom maravilhoso do nosso Senhor. A maternidade, ela reflete atributos do nosso Deus. Tanto a maternidade como a paternidade, elas apontam para os atributos do Deus grandioso. Existem atributos de Deus que só o homem consegue refletir, mas existem atributos de Deus que só a mulher tem o privilégio de refletir, como o privilégio de gerar uma vida. Na criação, o propósito de Deus, antes da queda, era encher a terra de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adão e Eva, multipliquem-se, povoai a terra. Após a queda, Deus reinventa a maternidade para cumprir os seus propósitos, apontando então o libertador prometido como a esperança que estará no ventre da mulher. Do teu ventre virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então a maternidade é um exercício também que Deus se utiliza para redimir, trazendo o Redentor, e também para trazer aqueles que o Pai separou para Ele. Então que você possa gerar filhos para Deus, pregar o Evangelho para os seus filhos. Eu quero encorajar você, nesse Dia das Mães, renovar o seu compromisso de exercer a sua maternidade para a glória de Deus. Como a maternidade aponta para Deus, nada melhor do que a gente não restringir o foco nesse dia apenas para as mamães, mas refletir para aquele que criou todas as mamães da terra. Quanto mais nós enfatizamos e damos atenção para Deus, mais somos encorajados a valorizar os privilégios que Ele nos confiou, como o de termos as nossas mães e de cuidarmos dos filhos que o Senhor nos confiou. Muitos de vocês que estão me ouvindo já perdeu a sua mãe, muitas mamães que estão me ouvindo já perderam seus filhos. Então, quando nós canalizamos a nossa atenção para Deus, nós temos encorajamento, refrigério, conforto, exortação. Não há nada melhor e mais precioso do que conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Faça um esforço de pegar a sua Bíblia, de ficar com a sua Bíblia aberta, tá bom? A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam
uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Na terça-feira, essa terça-feira, agora, nós iremos começar uma série de reflexões da leitura do livro Coronavírus e Cristo, do John Piper, né? E eu falei para vocês que nós iríamos dar algumas ênfases às ênfases teológicas do próprio autor do livro, John Piper, para nós termos um enriquecimento nas reflexões e também sermos edificados. Há um livro chamado Surpreendido por Deus, do John Piper, publicado bem recentemente pela editora Fiel. Esse livro foi escrito pelo Piper no ano de 2018 e a gente teve o privilégio de ter esse livro já lançado em português em 2019. Esse livro ele foi escrito no contexto da despedida do pastor John Piper da igreja que ele pastoreou, a Igreja Batista Bethlehem, em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Ele pastoreou essa igreja por 33 anos. E, ao findar o seu ministério, ele decidiu pregar uma série de mensagens em 10 pregações, que dão o título, então, para esses 10 capítulos do livro, que são essas 10 pregações, em que ele resume as suas ênfases de ensino, as suas ênfases doutrinárias durante esses 33 anos de ministério. Então é muito rico a gente poder ter acesso a esse resumo das ênfases doutrinárias que ele expôs durante esses 33 anos de ministério na igreja. Então é um legado muito especial e é sábio fazermos uso desse legado e podemos também compartilhar. No primeiro capítulo, ele começa com nada mais, nada menos do que Deus. Deus é. E ele, no início do capítulo, ele fala sobre o eu sou o que sou. E ele faz um resumo fabuloso. Eu quero compartilhar o segundo tópico desse capítulo, que é quando ele trabalha mais sobre o Deus que é. E ele se utiliza desses 4 primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías, trazendo para nós 7 gloriosas verdades sobre Deus, sobre quem Deus é. E ele traz como a primeira verdade que Deus ele está vivo. O versículo começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado. O rei Uzias morre, mas Deus não tem início, ele não tem fim. O trono na terra está em colapso, mas o Deus glorioso continua tendo controle de toda a história. Isso para nós que passamos volta e meia por crise política, isso traz um conforto muito grande, porque independe a estabilidade do nosso governo, o nosso Deus glorioso continua governando gloriosamente, assentado no alto e sublime trono. O Salmo 90, versículo 2 diz que é de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. E ele será o Deus vivo daqui a 10 trilhões de anos, quando todos os insignificantes disparos contra sua realidade tiverem caído no esquecimento. E Piper usa uma comparação muito bela, como tiros de espoleta no fundo do Oceano Pacífico.
Assim será toda crítica feita a Deus, ou toda negação de Deus. O poder, ele passa, o poder terreno, a cada 50 anos, ele muda por completo em todo o mundo. Diz, não há nenhum único chefe de Estado em todo o mundo que ainda estará lá daqui a 50 anos. A rotatividade na liderança mundial é de 100%, mas não é assim com Deus. A segunda verdade é que Deus ele possui autoridade. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora preste bastante atenção. Todos nós precisamos da manutenção, certo? Se você tem uma casa, você tem que dar manutenção. Se você está liderando algo, você tem que dar manutenção àquilo que você está cuidando. Mas Deus ele não está dando manutenção em nada. Deus não está arando um campo, Deus não está cortando, Deus não está engraxando, Deus não está preenchendo, carregando. O céu não está desmoronando pela falta de cuidado. Deus nunca verá o fim de seu reino celestial. Ele se assenta e ele se assenta em um trono. Tudo está em paz. Nós não damos autoridade a Deus. Ele tem autoridade. Quer gostemos ou não, ele tem. Não tem como a gente colocar Deus em questão. Deus, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa da nossa aprovação. Deus é totalmente independente. Ele não depende de nada. Exclusivamente nada. As pessoas tolas na terra que falam eu não preciso de nada e de ninguém, ela precisou de alguém que fizesse a roupa dela, ela precisou de alguém que construísse a casa que ela mora, alguém que colocasse os encanamentos no lugar para que ela pudesse desfrutar de água ou a energia. Ela precisava de alguém que criasse a energia. Deus ele não precisa de nada de ninguém em absoluto. A terceira verdade é que Deus ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono. O trono de Deus é mais alto do que qualquer outro trono. Ele é superior para exercer a sua autoridade. O que ele propõe, ele realiza. Isaías 46, versículo 10, diz assim: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Daniel, capítulo 4, versículo 35, diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Essa autoridade soberana do Deus vivo é um refúgio repleto de alegria e poder para aqueles que guardam o seu pacto. A quarta verdade é que Deus ele é resplandecente e as abas de suas vestes enchiam o templo. Já parou para imaginar o que é isso? Ele é um Deus incomparável em seu esplendor. A plenitude do esplendor de Deus se mostra de mil maneiras. Quando você assiste algum tipo de documentário, esses de animais, você fica pasmo com a diversidade. E tem aqueles peixes que eles habitam, eles vivem no fundo do mar escuro. Eles têm as suas próprias luzes. Alguns desses peixes têm lâmpadas penduradas em seus queixos, outros nos narizes. Alguns têm faróis sobre os olhos. Eu não sei se você já viu esses peixes que habitam lá na mais profunda
numa grande profundidade, tudo escuro, e eles têm as suas próprias maneiras de iluminarem. Perceba então que existem esses milhares de peixes lá, onde nenhum de nós pode vê-los e se maravilhar com eles. Agora a grande pergunta é por que eles estão lá? Por que não há apenas uma dúzia de tipos simples? Deus ele é exuberante em seu esplendor, sua diversidade. A sua plenitude criativa transborda em beleza excessiva. E se o mundo é assim, quanto mais resplandecente é o nosso Senhor, que imaginou e fez tudo isso. Por que existem borboletas belíssimas que vão lá no meio da floresta e nunca nenhum de nós, seres humanos, viu a beleza? Ela exala essa beleza para a glória de Deus. Todos os pássaros e diversidades de animais e riqueza exuberante da diversidade existem para a glória de Deus. Existem para trazer a grandeza do esplendor, da majestade de quem Deus é. Quinta verdade é que Deus ele é reverenciado. E aí o versículo 2 fala de uma criatura estranha para nós que se chama serafins. Diz que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 6. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Ninguém sabe quem são essas estranhas criaturas de 6 asas, com pés, olhos, inteligência. E você não pode imaginar os serafins como criaturas pequeninas. Todo homem relatado na Bíblia, quando vê um anjo, esse homem fica em choque, amedrontado, com o esplendor e a terrível grandiosidade e beleza de um anjo. Isso o homem diante do anjo fica perplexo e amedrontado. Mas os anjos diante de Deus, eles têm uma reverência, um temor, uma mistura de amedrontamento e maravilhamento, êxtase de respeito, de reverência. De acordo com o versículo 4, quando um desses serafins fala, os alicerces do templo tremem. E o ponto é, nem mesmo essas criaturas exuberantes, conseguem olhar para o Senhor. Eles não conseguem se sentir dignos de deixar os seus pés expostos diante da presença dele. Mesmo sendo grandiosos, como os serafins são, bons, eles não têm pecado, e mesmo assim, eles reverenciam o seu Criador com grande humildade. Muito mais nós, criaturas pecaminosas e totalmente estilhaçadas pelo pecado. O anjo, ele é uma figura que traz mistérios. Muito mais o nosso Deus. Uma grandiosidade inesgotável de beleza e formosura. Sexta verdade que Deus é santo, irmãos. É uma linguagem incrível que está aqui em Isaías, no versículo 3, que diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes existe um esforço aqui para definir a santidade de Deus. Deus é santo. Deus ser santo significa que Deus é Deus. O que é santo? Santo é algo cortado, separado do uso comum. Você tem várias referências na Bíblia
A Bíblia fala sobre terra santa, terra separada, Assembleia Santa, Sábados Santos, Nação Santa, Veste Santa, Cidade Santa, Promessa Santa, Homem Santo, Mulher Santa, Escritura Santa, Mão Santa, Beijo Santo, Fé Santa. Quase tudo pode se tornar santo se for separado do uso comum para ser dedicado a Deus. Agora, porém, observe o seguinte. O que ocorre quando essa definição é aplicada ao próprio Deus? Do que você pode separar Deus para torná-lo santo? Não é interessante esse questionamento? A própria divindade de Deus significa que ele é separado de tudo que não é Deus. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque existe uma diferença qualitativa infinita entre o Criador e a criatura. Então, existe uma aplicação diferente quando fala, olha, esse homem é santo. Está dizendo que esse homem é separado. Agora, quando fala assim, Deus é santo, separado do quê? O que significa? A santidade de um homem deriva de estar separado do mundo e dedicado a Deus. A quem Deus se dedica para poder obter santidade? A ninguém, a Ele mesmo. Então existe uma diferença. Deus santo é um Deus totalmente voltado para si, para a sua própria glória, para exalar beleza, formosura, santidade. Ninguém além de si mesmo é o alvo de Deus. O maior alvo de Deus é Ele mesmo. Deus é a realidade absoluta, a sua santidade é a sua essência única, absolutamente única, que em sua singularidade tem valor infinito. Então, na palavra santo, nós, quando falamos Deus é santo, nós navegamos para o fim do silêncio absoluto de reverência, de maravilha, de assombro de quem Deus é. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E eu me lembro daquela música que nós cantamos, né? Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Está se referindo a esse texto maravilhoso de Abacuque 2:20. Cale-se diante dele toda a terra. Sétima verdade e última, Deus ele é glorioso. Toda a terra está cheia da sua glória. Então olha que lindo, irmãos. A santidade de Deus é a sua glória oculta. A glória de Deus é sua santidade revelada. Anote isso aí. Eu vou repetir. A santidade de Deus é a sua glória oculta. A glória de Deus é a sua santidade revelada. Então, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade. A santidade de Deus é a perfeição incomparável da sua natureza divina. A sua glória é a exibição da santidade. Deus é glorioso. Significa que a santidade de Deus se tornou pública. É por isso que nós precisamos ter disciplina na igreja. Não tem como a igreja buscar a glória de Deus se ela não exala santidade pública. A glória de Deus é a santidade de Deus revelada publicamente. Então lembrem disso. Não tem como Deus ser glorificado se a santidade dele não está sendo manifesta publicamente. Toda vez que existe pessoas que professam a fé, mas não vivem de modo condizente com a fé que dizem professar,
essas pessoas estão manchando a glória de Deus. Estão roubando a glória que é devida a Deus. E a igreja precisa, então, preservar essa santidade para a glória de Deus. E a gente pode trazer muitas aplicações práticas maravilhosas quanto a tudo isso. Agora, irmãos, o que é que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo? O Deus encarnado entre nós. O que é que isso tem a ver? Aqui em Isaías, aqui nesse texto de Isaías, no capítulo 6, o profeta apresenta Deus como alto, santo, majestoso, cheio de autoridade, soberano, resplandecente. Mas Deus diz no versículo 10 do capítulo 6 de Isaías, que essa mensagem, ele avisa a Isaías, olha Isaías, essa mensagem vai endurecer o povo, porque eles não querem um Deus assim. Ou seja, o povo quer um Deus que seja manipulado de modo a favorecer e justificar o modo como a pessoa quer viver. As pessoas não gostam de autoridade, não querem um Deus independente, um Deus que não precise dessa pessoa para nada. É por isso que as pessoas procuram igrejas conforme lhe convém. Igrejas que professem um evangelho que simplesmente seja um reflexo delas mesmas, daquilo que elas querem viver para si. Elas querem unir as duas coisas, viver de modo independente e solitário e ao mesmo tempo ter uma sensação de tranquilidade que lhe assegure que elas estarão no céu e que elas estão bem com Deus. E muitos são enganados pela própria ganância. Vocês viram muitas reportagens aí sobre Valdemiro Santiago tá vendendo feijão como modo de cura do Covid-19. As pessoas que compram o feijão são tão gananciosas quanto ele. Né? Então, o pescador visga o peixe pela ambição do peixe. O peixe é visgado pelo pescador porque ele quer a comida de modo fácil. Então nós caímos muitas vezes na nossa própria ganância e precisamos tomar cuidado com isso. Então por que Deus está falando que essa palavra, essa revelação de quem ele é, vai endurecer o coração do povo? É aquilo que Jesus lá na frente vai dizer que não veio trazer paz, ele veio trazer espada, separação. A mesma palavra que endurece é a que quebra o coração de alguns. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. A mesma pregação que leva muitos à conversão é aquela que endurece o coração de muitos outros. Mas, enfim, o que o texto está dizendo é que eles não querem um Deus assim. Essa mensagem vai endurecer o coração de muitos. É uma referência ao que vai acontecer da negação. Isaías, você vai pregar e ninguém vai aceitar. Mas, lá no versículo 13 do capítulo 6, diz que existe um toco fiel que permanece. Fala de uma semente santa. E aí lá em Isaías 53, essa semente é descrita como servo sofredor, que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Exatamente o oposto da imagem de Deus em Isaías 6. Porém, em Isaías 53 diz que eles também rejeitaram essa mensagem. Quem creu em nossa pregação também vão rejeitar. Jesus foi o cumprimento tanto da majestade de Isaías 6, como Jesus também, ele mostra e evidencia que ele é a miséria de Isaías 53. Ele é o servo sofredor. E João, capítulo 12, versículo 41, diz: Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Mas por que Cristo,
O incomparável, ele foi rejeitado. João 12:43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, a grande pergunta que eu e você deve fazer é: mas ele vai abandonar o seu povo? O povo de Israel? Porque eles rejeitaram? E aí a grande resposta, irmãos, está lá em Romanos 11, 25 e 26. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, que somos nós. E assim todo Israel será salvo. Romanos 11, versículo 31 afirma: assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. O que o texto nos diz é que nada é em vão. Nada, absolutamente nada é vão. Não houve desvios no caminho para essa grande salvação de todos que são eleitos do Senhor. É por isso que em Romanos capítulo 11, Paulo ele conclui dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que Deus propõe vai trazer glória para ele no final. O intento do Senhor na maternidade antes da queda foi: Adão e Eva, multipliquem, encham a terra. Depois da queda, pois do ventre da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus está juntando para si agora, por meio desse libertador prometido, um povo entre todos os povos. E Apocalipse diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse diz que haverá um povo dentre todos os povos, todas as nações, tribos, etnias, línguas, irão se prostrar diante do Cordeiro. Que Deus seja esse Deus para você, incomparável, majestoso. E lembre, em meio a toda essa crise, Deus continua sentado no alto e sublime trono. Você, mamãe, que perdeu o seu filho. Você, filho, que perdeu a sua mamãe. Você, mamãe, que tem os seus filhos, e você, filho, que tem a sua mamãe. Lembre que Deus não perdeu o controle da história. Que você possa se submeter ao reconhecimento de que Deus é bom, misericordioso. Nada foge do controle soberano dele, mas todas as coisas irão cooperar para a sua glória e para o nosso bem. E logo mais, nós iremos refletir sobre esse texto fabuloso de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.